O senhor também houve alguns houve questionamento para modo de compreensão. O senhor, antes da gente continuar, o senhor tem telefone aí no lado espiritual? que é isso? Como assim? Telefone é esse negócio que tá fazendo esse barulho aí? Não, você é da casa. Tá certo. Então não dá para escutar, não. Não, tô brincando. Olha, seu Tranca, o senhor quando... conta um pouco da história do senhor, se possível, pra gente entender um pouco. O senhor, porque no livro O Guardião da Meia-Noite, ele explica pra gente que existe, por exemplo, esse Tranca-Rua das Almas, que é, no caso, o chefe do senhor, que é o que ele era, e depois ele tem vários capangueiros que viraram escravos dele. E o jeito que eles viraram escravos deles, primeiro é que quando eles morreram, eles não tiveram merecimento para ir para um lugar melhor, e então eles ficaram no túmulo. Então, tem gente, seu Tranca, que o senhor encontra que fica preso no túmulo até os vermes comer toda a carne deles? É só se for ruim demais. Aí, se isso acontece, que a pessoa fez muita ruindade. Vou te contar um que merecia isso. Vamos ver. Do bigodinho. Esse está sendo comido até hoje. Mesmo ter sido usado só como um instrumento de purificação, é o que ele falava. Mas ele tem que ser comido devagarzinho. Tem que ser muito ruim. O bicho homem, vocês têm a polaridade de ser bom ou de ser ruim. Se você é tão ruim assim, tem que comer devagarzinho. Agora, para que existe as equipes de resgate? Para não deixar que isso aconteça. Porque se existe tanta ruindade, é porque Deus mandou fazer, né? Não. É para decantar mesmo. Quando o senhor fala se existe tanta ruindade é porque Deus mandou fazer, não é que Deus seja mau ou tenha qualquer um desses sentimentos, é porque assim a pessoa aprende a gostar de praticar aquilo que faz ela evoluir, não é assim? O tal do Deus falou assim, age de equilíbrio. Você acha que é alguém que fica furando ele com garfo? Ou é a mente dele que fica espetando ele durante uns bons tempos depois desencarna? É a mente, filho. Então as pessoas se tornam escravos da própria construção mental que não tomou conta durante a vida. Durante a vida toda ele criou uma grade e ele se torna preso dentro dessa grade. O senhor... Com facilidade. Mas eu voltando um pouco aqui à ideia de... muitas pessoas chamam isso de karma. E as pessoas sempre veem karma como uma coisa negativa. Seria sempre negativo? Não, karma é sempre uma resposta a uma ação anterior. Mas aos seres com consciência crística não existe karma. Só existe karma para os seres inconscientes. Para aqueles que não aprenderam com as suas próprias experiências. Existe a única forma de escapar da roda kármica é sair da prisão dos vícios, sair da prisão dos sistemas de crença, sair da prisão das religiões, sair da prisão da inferioridade humana. Só existe karma porque vocês se consideram inferiores. Certo. Então, quando uma pessoa faz uma determinada coisa, age de determinada maneira e causa algum tipo de sentimento numa outra, de propósito, e faz com que essa outra pessoa sofra, então o espírito dela vai carregar isso, e como vai estar na matemática sua, porque ele mesmo inseriu,
estará ali como um problema a se solucionar para ele mesmo ter aquela experiência para saber se realmente é agradável ou não fazer os outros passarem por isso. Sim. E aí ele aprende responsabilidade. Sim, mas também tem que entender que isso muitas vezes se coloca dentro de um plano de várias existências, não apenas de uma. Daí a dizer que não Não existe é porque vítima. você foi um criminoso, um bandido, que matou 10 pessoas nessa vida, que você está na roda kármica na próxima. Entendi. Vai saber se você não foi a vítima do outro. Então, essas coisas, a visão de vocês é muito imediatista e curta. Então, o que eu sugiro nesses casos sempre é pratiquem o auto-perdão. Perdoem-se, perdoem aos outros e saiam da roda kármica. Isso tudo tem que ser visto com olhos de experiência. Por mais dramático, mais agressivo, mais violento que possa parecer. Isso é apenas uma ilusão. Então, se uma pessoa volta e é inocente e foi parar na cadeia totalmente inocente, podemos dizer então que de repente ela está expiando, passando por uma prova que corresponde a uma experiência passada. Não necessariamente. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Porque ela também pode ser parte do jogo kármico de outras pessoas. Não é necessariamente alguma coisa que ela tenha se imposto. Sim. Mas nada acontece de graça. Ou então sem merecimento. Não. Tudo é matemática. Tudo é geometria sagrada no universo. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Tudo está matematicamente calculado para sair de uma forma ou de outra. E nisso não se quer dizer que o futuro já está escrito, porque existem milhares de possibilidades? O futuro já foi escrito há muito tempo. O que você pode mudar são as circunstâncias em que os eventos acontecem. Mas 2 mais 2 sempre vai ser 4. Ah, entendi agora. O futuro já está escrito há muito tempo porque as leis são as mesmas. As leis universais são as mesmas em qualquer plano de existência. Uhum. Então, o futuro só pode ser um: respeitar as leis e evoluir conforme vai se tendo a experiência. Exatamente o que está acontecendo agora. Vocês têm, vamos dizer assim, um momento de grande desenvolvimento tecnológico e que supostamente deveria dar também um grande desenvolvimento espiritual, o que não acontece sempre. Apenas algumas pessoas são despertadas, vamos dizer assim, para essa consciência espiritual, certo? Certo. Então, o futuro é muito claro. Para essas pessoas com maior consciência espiritual, a terra do futuro é uma terra de harmonia. Para as pessoas que têm pouca consciência espiritual, a terra do futuro é uma terra de mais tecnologia e mais controle, mais poder. Depende da sua consciência fazer essa escolha. Novamente aí, o livre-arbítrio. Mas se o futuro está escrito e o futuro é baseado nas leis de Deus, ou do Criador, teremos aí então duas possibilidades que você acabou de dizer. Temos 12 possibilidades. 12? Essa é nova. Por quê? Porque existem 12 realidades paralelas. Qual a realidade você vai escolher? Certo. Só que isso é muito difícil para vocês entenderem, porque é tudo muito relativo. Então. Então, o que eu estou tentando dizer é assim: se você bota amor no mundo, você vai receber amor. Se você botar poder no mundo, esse poder vai te dominar. É tão simples quanto isso. Nossa, pai. A Umbanda tem tudo para crescer e tem tudo para despencar.
Eu estou vendo, filho, médios novos, com 2, 3 dias de casa, dando consulta. Já chega incorporado falando as coisas que o ego dele quer falar. Que às vezes o orixá, o mensageiro, ele vai chegando aos poucos para se acostumar. Ele não pode levar um barra-vento que já quer dar consulta. Então os novos, por causa das impetuosidades da própria idade, fazer isso. Isso chama querer aparecer. No segundo dia, ele já me... Eu, por exemplo, se você quiser me dar um tercinho para trabalhar, me deu mais simples hoje. Agora, se você catar um médio novo de 20 e poucos anos, ele vai catar um feito de ouro. E a cura não é o terço que faz, a cura é o mensageiro. E o mensageiro, ele só está 10% ali do lado, ele não tem controle das vaidades do médio ainda. É que não está querendo ter ensinamento. Então ele está querendo ter vaidade. Você vê tanta gente. E cada terreiro faz uma coisa. Um terreiro não pode dar óleo de dendê para Oxóssi. Isso é verdade. Não é verdade. Isso não se. Só pode dar dendê para Oxóssi. Não se coloca mel para Oxóssi. Já tem terreiro que, para poder agradar Oxóssi, coloca só mel. Oxóssi, filho, só pega melado de cana se quiser adoçar. Ou até garapa. Tem que conhecer as histórias do orixá para falar que está seguindo o orixá. Umbanda não é as candomblé, mas Umbanda conhece a lei dos orixá. Muitos médios, velho, pensa que Oxóssi é São Sebastião. Porque a Curimba fala, Oxóssi é São Sebastião. É que eu vou explicar para ele. Se a Curimba fala isso, que Oxóssi não é São Sebastião, ele está vivendo ainda, naquele momento ainda, que as firmezas estão enterradas debaixo da estalta. Você quer ter fé em São Sebastião? Você tem. Mas você quer ter fé em Oxóssi? Também tem. Mas não carece de pensar que Oxóssi é São Sebastião. Oxóssi nunca pisou na terra e o São Sebastião pisou na terra, né? São Jorge. E algum também não é São Jorge, não. Ou uma coisa que eu vi dentro de um terreiro. Isso, que mais, pai? Fiquei muito, muito revoltado. Na Umbanda se dá o nome a Sananda Jesus com o nome de Oxalá. E as imagens de cima do PG mais alta que fica, é Oxalá virado, os braços abertos, os braços para frente. Uma dona lá, que ela falava que ela é filha de Oxalá, e é verdade, ela é filha de Oxalá. Na hora de incorporação, ela recebeu Oxalá. Com os braços virados para frente, abençoando. Porque ela estava acreditando que ela estava com o próprio Jesus no corpo. Nossa. E os outros vieram tudo bater cabeça no pé dela, acreditando que está na frente do próprio Jesus. Nossa. As assistências, tudo começaram a chorar de acreditar que o próprio Jesus estava ali perto. Eu vou falar para você, filho. Se um dia Jesus descer na terra, vai incendiar um fogo em volta, filho, um fogo espiritual em volta. De muitas léguas de distância, você vai saber que aquele ser está presente. Ele toma uma vestimenta muito fraca para ficar assim, porque ele é muito grande. Agora, os outros por aí, dizendo que está incorporando Jesus Cristo, está muito errado, filho. Aí o que acontece com cada um? Cada pai de santo está criando sua própria religião. Mas Oxalá vem na terra, filho. Como que Oxalá vem na terra? Dentro dos fundamentos do candomblé. Deixar mais branco, mais puro, ele vem. Por poucos segundos. E depois já tem que prestar atenção, né, filho? Orixá não tem que ficar muito tempo em terra, não, filho. Só vem para dar o elá, dar a benção nos seis e já sobe logo. É a irradiação dele. É uma irradiação, ele pega, é uma energia da natureza que está ligada, acoplada
com aquele médium, ele vem e ele incorpora. A palavra melhor é corporifica. Ele não incorpora, ele corporifica. Mas, Pode perguntar. Pai Joaquim, o senhor estava falando daquele menino que chegou faz 2, 3 dias no terreiro de Umbanda e já começou a incorporar. Mas se ele tem uma mediunidade boa e ele já tem essa habilidade de incorporar, por que então, se a entidade já está com ele desde quando ele nasceu, por que ele então não pode incorporar aquela entidade e deixar ela dar a consulta para a pessoa? Porque ele tem que aprender a andar na Umbanda. Se pisa na Umbanda, passa devagar. Não adianta querer chegar na Umbanda sem começar a passar pelos fundamentos. Pode ser o melhor médium do mundo. Vai vir batendo na minha porta, falando, eu sou o maior médium do mundo. Eu pego na cara dele e falo assim, pode ficar 1 ano em silêncio, então. Vai trabalhar só dando passe. Porque a função, filho, do mensageiro na Terra, mais forte do que usar a falange de palavra, que é o que eu estou fazendo agora, mais forte do que isso é dar um passe muito bem feito. Vocês têm que aprender. Porque aquele de 2, 3 dias que chega dentro de um terreiro se achando, ele não vai se encontrar. Ele se acha, mas ele não se encontra. É humildade, a Umbanda prega humildade. Na linha de preto velho não vai ficar um fio assim. Vai lavar a louça primeiro, filho. Cozinha. Vai aprender a bater um paó. Vai aprender a cozinhar uma comida de santo. Vai aprender a fazer um banho. Vai aprender. Filho. A entidade que é superior, ela vai saber que, né, aquela ali é a escolinha. É a escolinha do médium. Porque o mensageiro não precisa mais de escola. O mensageiro é iluminado. Eu quando vim, filho, eu ficava quietinho no meu canto, porque eu sabia que eu não podia soltar a falange, porque o cavalo, desses cavalos, se deixar, ele sai em cima do circo. Né? É cavalo que gosta de aparecer. Nós vamos baixando ele até. Por isso que é bom entrar. Quer entrar na Umbanda bonita, entra pela linha de preto velho. Porque se deixar os caboclos, tem muito caboclo que vai rodar demais em si, porque o médico quer fazer isso. Trabalha pela linha de preto velho que você vai aprender a humildade. A Umbanda em si, pai, ela ensina a humildade já do começo, quando vocês não falam o nome que vocês tinham na última encarnação. Vocês só vêm e falam a linha de trabalho que vocês desenvolvem. É isso que causa a maior revolta dos Kardec. Os Kardec fala o verdadeiro espírito tem que dizer o nome dele. Aí o nome dele tem que ser Francisco de Monte Alverne. Aí eu fui atrás dos livros para descobrir quem foi Francisco de Monte Alverne. Aí tá enterrado em tal lugar. Então é verdade. Agora, muitos médiuns de Kardec já chegaram e falaram assim, eu sou Francisco de Monte Alverne, porque ele olhou num livro e fez o serviço contrário do moço que cuida do trabalho. Então, mistificador tem nas duas. Então, para evitar mistificação, todo mundo dá um nome só. Não importa, filho, saber. Olha, da corrente que trabalha com o meu cavalo, é só um que está o nome inteiro dele, o cigano. Porque nós não, cara, porque ele não está tão ligado nas linhas. Fala, quer procurar meu túmulo, você vai procurar lá. Mas, assim, a grande curiosidade dos Kardec é de procurar a verdade. Será que não é batedor? Será que não é mistificador? Eu falo, batedor, mistificador que está colocando dúvida, eu sei que não tem fé. Se você tiver fé, filho, carece de saber o nome, não. Qual que era o nome do Jesus? Era Jesus? Dizem que não, né? Então, não importa o nome, importa a obra, filho. A fé sem obra, ela vai ser remota. Eu estou muito mais preocupado de saber se aquele pedreiro está fazendo o serviço dele do que saber se o nome dele é Mané. Claro. Colocou dúvida. É uma parte porque dos estudadores. Mas colocou dúvida, filho.
Quando o seu coração tem dúvida, é uma coisa. Quando o seu Kamatuê tem a dúvida, é outra coisa. A dúvida do coração é uma coisa, a dúvida do Kamatuê é outra. A do Kamatuê é ego. É o ego que vai querer provar com os livros. Eu, como já falei, livro aceita muitas coisas. Assim como você pode ler livro, meu cavalo também pode ler livro. Assim como você pode contar mentira, muitos outros médios podem contar mentira. A diferença é o tombo que vocês vão tomar por causa da mentira, porque a mentira tem perna bem curta. Sobretudo quando se trata de órgãos que a gente não vai mais usar, por que não doar a todos? Certo? Acho que as pessoas têm medo de... Simples. Por exemplo, quero doar comida aos pobres. Aí ela vai lá, vê o que está sobrando, e ela faz daquele arroz velho, aquele feijão já com bichinhos, Sido. aquela carne que já está quase podre, ela fala, nossa, eu dei um monte de comida para caridade. Isso é caridade? Não, caridade é ir no mercado e comprar o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor carne e doar para quem realmente precisa. Isso é caridade. É dar roupa, não é aquela roupa velha, é a roupa que você usa e que é boa e é bonita e você vai dar para a pessoa que precisa. É dar aquele sapato novo que você tem. E você está tirando aquilo que te é de melhor para doar para o outro. Isso é caridade. Não é dar aquilo que não te serve mais. Doar o que não te serve mais é bom senso, filho. Assim, Mais alguma pergunta, filho? doar o que tem de melhor seria então, no fundo, a gente não dirigir, na verdade, os nossos esforços para as coisas materiais, porque notavelmente não conseguiríamos resolver o problema na raiz. Então, de repente, doar o melhor, a melhor caridade seria então fazer realmente aquilo que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E quando você se ama, você se melhora, você se torna uma luz na humanidade de escuridão, onde outros à sua volta são capazes de ver mais a distância e compreendendo a si mesmo, no reflexo que você está proporcionando a ele, ele também consegue se virar ou então acender a própria luz. Não seria isso, então, a maior caridade? Exemplos são importantes, filho, mas a maior caridade que eu digo é, se for, por exemplo, no que você é bom, no que você se acha bom, qual o seu caminho? Você se acha um bom orador, você sabe conversar, você sabe orientar? Então fazer caridade para você é doar o melhor, o que você tem de melhor, que é saber orientar as pessoas. Sim, claro. Então isso é ser melhor, essa é a sua caridade. É doar o melhor de si, não o resto. Se eu sou, não sei, um bom cozinheiro, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a melhor comida que eu sei e vou doar isso. Se eu sou um cientista, eu vou fazer o melhor experimento e vou doar isso. Cada um tem um caminho na vida e cada um sabe o que é o seu melhor. O que eu estou dizendo é, sim, exemplos são importantes, mas caridade não vem de exemplo. Caridade vem do ato consciente de querer doar o que é o melhor de si. Ah, sim, aí sim. Porque eu falo assim, porque tem gente que vai ouvir e às vezes vai ficar triste agora e não vai mais doar as coisas. Se tá seguindo o coração... Continue fazendo... Não. Continue fazendo a doação da cesta de comida, da roupa que não te serve. Mas isso não é caridade. É bom senso. Isso é bom senso. É o mínimo, né? Muito pelo contrário, filho. Tem muita gente que precisa. O país é tão pobre, às vezes, para algumas pessoas, que tudo é necessário. Sim. Não é? Isso é uma questão até de consciência social mesmo. Que muitas pessoas também não têm. Não é? Mas o que eu estou lhe dizendo é: caridade é doar o que você tem de melhor, não o que lhe está sobrando.
Todos os lados, espírito. Todos os lados. Os lados onde há muita densidade, né? Uhum. Isso que tem que compreender todo mundo. Onde há densidade, muita densidade, a causa dos espíritos ruins, dos segunos, ou os cuimbás, eu fico ali presente, se as pessoas me chamam, né? Uhum. Para levar esses espíritos até o lugar que corresponda, né? Para a sua evolução, para que eles possam evoluir na luz divina de nosso Senhor. Uhum. Uhum. Então, Bem, a senhora vai por toda parte aonde existem espíritos trevosos, mas já em momento de um crescimento, aonde o espírito então já está preparado para ir para um lugar um pouquinho melhor. deixa eu explicar uma coisa mais. Uhum. Quando os espíritos fazem barulho, é porque querem chamar sua atenção para ser libertados. Ao menos muitos dos espíritos fazem isso aqui. Compreende? Deixa eu ver se eu entendi. Os espíritos, eles fazem, eu entendi barulho, eles fazem barulho para serem libertados? Barulho, certo? Chama a sua atenção para ser libertado. Ah, entendi. E... A maneira, ele chama a sua atenção. Uhum. Uau. Então, é porque se eles chamam a atenção de vocês, é porque eles percebem que vocês estão por perto. Claro, e Pombagira? Espíritos estão chamando a sua atenção. A atenção dos Exus? Isso, por exemplo, quando a senhora vai lá para ajudar eles, e a senhora disse, às vezes eles fazem barulho para chamar a atenção. Por acaso, eles percebem que vocês estão a cerca por perto deles? Só poucas vezes, filho. Uhum. Porque há uma legião de Exus e Pombagira que ficam muito preparados para não fazer muito movimento, e assim os espíritos não se dão conta de nossa cercania. Compreende? Uhum, uhum. Sim, sim, sim. Os espíritos, às vezes, pela densidade deles, eles não dão conta de chegar até... Vovó, a gente ouve notícias aqui no planeta Terra de que existem sociedades de seres de outras galáxias que têm uma consciência de grupo. Seria então, entre aspas, o ser humano caminhando para essa plenitude? Como tudo muda, pode-se dizer que sim. Vamos dizer que a humanidade está sendo caminhada. Está sendo caminhada. Não encaminhada. Ela está sendo caminhada. Então explica isso. O que a senhora quer dizer com está sendo caminhada? Ela está sendo movimentada por alguém? A humanidade é a ação do espírito em movimento. É abstração. É sonho. Sonho sendo acontecido. Este idioma é maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente pode falar essas coisas absurdas que os gramáticos nobríssimos não nos ouçam. Não. Amém. Eu que o digo. Não, mas então. Então o que é a vida? Um sonho. Para o ser humano. Não. O sonho acontece na vida. Então a vida é o movimento. O movimento acontece na vida. Eita. Então a vida é Deus. Deus acontece na vida. Enquanto estamos desse lado.
Não há outro lado para se estar? Tem o lado da máscara. Não, esse já é o lado da máscara. Tá. Então o que é a vida? A vida é. Entendi. Então não tem como qualquer coisa que utilizemos para qualificar seria Da vida. seria o efeito e não a causa. Exatamente. Como é que uma pessoa faz para saber se ela é um aparelho de determinado orixá? Olha, Wilson, antes de qualquer coisa, é bem importante deixar claro que não é porque tu tem na sua coroa 3 dos orixá, que é nas energias masculina, feminina e o ancestre, que tu, meu santo, não é coberto pelos outros orixá. Os orixás são a irmandade, energia maior que vem de Olorum, que é Deus, né? Nós, acá espírito, estamos sempre embaixo desses orixás, mas quando se fala embaixo, não é porque é menor, mas é porque está na lei daquela força. Vou deixar mais claro, meu santo. O dono do coco cá recebe um boiadeiro que é Zé do Laço. Esse dono do coco, nas palavras de vocês, né, é filho de Ogum com Oxum. Mas esse Zé do Laço já vem numa energia do senhor Omolu, porque é ele que ajuda a finalizar aquilo que precisa ser finalizado no caminho desse médium e da casa que ele cuida, né, meu santo? Ele também recebe um outro força, né, chamado Pai João de Caridade. Esse Pai João já vem na energia de Obaguaê, que é o senhor da evolução e que traz também os 7 degraus, né, dos cruzeiros das almas. Cada degrauzinho representa essa evolução que é necessária. Eu posso continuar ou que tu quer fazer outra pergunta? Não, continua, tá interessante. É assim, meu santo. Quando esse vem trazer o caboclo que ele trabalha, que é o caboclo pena branca, esse já vem na força do Oxalá, porque é a força congregadora que a coroa desse dono precisa ter. Quando ele vem trazendo Exu do ouro, meu santo, Exu do ouro, desse natural cá, já vem na força de Oxum, que é a dona do pote do ouro. Quando esse traz a força do marinheiro, ele já vem na energia de Emanjá. Embora também exista um marinheiro de outras falanges, por mais que esse seja sempre direcionado pela Mãe Maior. E aí vai-se, meu santo, vai na corrente das crianças, vai nas crianças, meu santo, que é das esquerdas, e assim também tudo vai caminhando. Tá. Um exemplo, então, eu ainda não sei quais quais orixás regem a cabeça do meu aparelho, mas vamos, por exemplo, dizer que seja Oxalá, Ogum e Xangô. Então eu posso ter, por exemplo, trabalhar com o Zé Pilitra, que trabalha com, sei lá, Yorimá, Oxóssi, ou um outro que não seja esse regido pelo meu aparelho? Pode sim, meu santo. Para ficar até mais claro, vamos tentar explicar uma coisa. Só para você poder entender, né, meu santo? E quem está fazendo ouvidor também acompanhar, né? Porque isso aqui é desses prosa que eu gosto de ter. Deixando claro para tu, meu santo, presta atenção. É possível sim. E tu sabia que cada um desses, independente da religião que tem 3 forças de orixá mais presentes e atuando em sua vida? Não quer dizer, meu santo, que os outros 11 não estejam regendo. Porque em cada fase de sua vida tem a necessidade de algo. Vou deixar mais claro, meu santo. De forma que todos possam compreender. Existe um orixá chamado orixá ancestre, que é o orixá do seu espírito, do espírito do dono do corpo, desse dono que está aqui em pé na minha frente, pessoal no meu carro. Tu está entendendo, meu santo? Esse é o orixá ancestre. Isso não muda, independente de sua encarnação. O espírito vai evoluindo e se encarnando, não é assim? Mas esse espírito tem uma missão. E ele vem à Terra embaixo de uma missão. Que vem na ordem, por exemplo, na força de Xangô, se for o seu caso. Ou na força de Ogum. Ou na força de Oxalá. Ou em quaisquer outras. Quando esse, meu santo, o ancestre,
é a missão maior do Espírito. E todas as encarnações vai vir de encontro com essa missão maior, independente das dificuldades que esse vai ter para vir encarnar com uma missão nesta vida. E aí, meu santo, em cada vida tem sempre dois desses orixás, com uma força maior, que não precisa ser, por exemplo, na primeira linha dessa, Oxalá com Ogunã, ou Oxum na segunda, com Oxumaré. Pode ser, por exemplo, né, filho desse, de Oxum com Ogum. Ou pode ser, meu santo, filho de Xangô com Ogunã. E assim por si não, né? Tá certo. Como fazer para saber, meu santo? Na Umbanda é diferente dessas linhas do candomblé. Porque para nós espíritos não existe essa separação. Quando é perguntado se o guia das Umbanda ou dos candomblé ou de qualquer outra falando nesse, nós sempre respondemos que nós temos é o Orum, que é Deus. Então, como faz para saber nas Umbanda? Já que não, muitos dos pais desse ou das mães desse, dos padrinhos das madrinhas, não tem a mão de jogo de búzio, né, meu santo? O chefe desse casual igual esse cara, o chefe líder, né? Porque sempre tem um guia desse chefe, né? Assim, meu santo? Sim. Esse vem em terra, coloca a mão nessa do aparelho, né? Porque desse espírito nós não usamos a nossa mão, né? Porque não precisamos, mas a mão do aparelho. Qual é o cara esse, assim? Imagina aqui na frente, meu santo, um desse aqui é ajoelhado na minha parte, né? Coloca-se a mão desse aparelho, com o aparelho incorporado no guia-chefe, e esse vai perceber a energia que está aqui, ó. Vocês chamam dessas coisas aí, coronação, né? Como é isso? É isso mesmo, a coroa. Então na coroa deles vai estar vibrando primeiro no Sesc, que é dos espíritos. Aqui na frente, meu santo, vai estar a da força feminina, e aqui do lado vai estar a força masculina. Tu sabia, meu santo, que tudo que é no corpo dos homens dessa terra, independente de ser homem ou mulher, né? O lado esquerdo é emoção, sabe, meu santo? Então a mãe vai estar sempre vibrando na força das esquerdas, cara. É tudo a emoção, tudo é intuição e tudo é feminino, independente de ser homem ou mulher. E nessa parte cá, no lado dos direitos, vai estar a energia do masculino, da razão e da consciência. Entendeu, meu santo? Entendi. Ou a prosa está ficando muito difícil de compreensão? Não, tá bom. É que não é o contrário, não. A emoção do lado direito e o... Não, meu santo. Não. A emoção é como o cérebro, né? Ela vem nos espíritos. Tu sabia que nós, dos espíritos, sempre atingimos a primeira parte da emoção? Porque esse das emoções nós conseguimos trabalhar na razão. É assim. Entendi. Tá certo. E agora o senhor, então, quando uma pessoa quer saber qual que é o orixá que rege a cabeça dela, como é que ela faz? Esse guia-chefe do casal que ela faz parte, né, vai estar apresentando, depois de uma lavagem de cabeça que se chama dos Amaci, depois de uma ancoração dos anjos de guarda, né, meu santo? Aí vem a confirmação. Eu sei que nessa terra tem muita gente preocupada, porque vai-se num canto, um dá-se no orixá, vai-se no outro, outro dá outro. Mas a forma mais certa, meu santo, é depois da consagração do Amaci, depois desse médium, né? Ser levado em cachoeira, e ser levado no mar, e ser levado nesse campo de força do cruzeiro, aí sim, está preparado para ser informado. Meu santo, o povo é responsável por tudo aquilo que sabe. Então não queira saber de coisa que tu ainda não está preparado para cuidar. Né? Essa é a grande lição. E porque tem muita gente que procura, às vezes, casa de Umbanda para esse tipo de informação, mas também não adianta, vocês não vão falar se não estiver preparado para ouvir, não é? Meu santo. A mesma coisa é quando você chegar na parte dos guias, né, igual nós, e faz a pergunta assim, quem que tu tá em terra, né? Qual a pergunta? Às vezes, meu santo, vocês que é dessa terra, nós cá, chega cá, meu santo, e pergunta para nós. Por exemplo, o guia acabasse de chegar e o médico está tão desansioso que já sai perguntando assim, qual é o vosso nome? Não é assim que se faz, meu santo? Sim. Não é desse jeito, não é? É sim, senhor. É assim, meu santo, deixa eu deixar mais claro. O médico acabou de girar, está numa linha lá de gira de preto velho. Aí os outros do lado, para quando o médico voltar assim, ter a informação de que guia ele traz, logo na primeira gira já faz a pergunta, né? Qual é o vosso nome?
Mas ainda não é o momento. Deixa a coroa desse médico se firmar mais, meu santo, para que as energias possam ser trazidas na força correta, para que eles possam arriscar o seu ponto, né, e trazer de forma clara aquilo que precisa ser. Não precisa ter pressa. Não é assim. Vocês são muito desapressados. E também não é necessário saber qual orixá que você trabalha, porque todos eles têm um propósito e o seu é aquele com o qual você se sintoniza mais e está de acordo com, com a sua missão na Terra, não é assim? Vai lutando, vai um pouquinho. Vai lá. Ô, dona Rosa, Exu não é uma função que alguém encarnado deve desejar ser depois que morrer, não é mesmo? Isso acontece com as pessoas, mas porque o meu irmãozinho falou, nossa, é super legal, Exu, é o que eu gosto mais, eu quero ser um Exu. A hora que você falar com um Exu de novo, diga a ele como eu faço para me tornar um Exu. Ele falou, daí eu vou seguir o conselho certinho, e se Deus quiser, depois que eu desencarnar, então eu vou aí e consigo então virar um Exu. Com certeza, ele vai conseguir. Mas... Olha, filho, senhora, tem tantas coisas no mundo astral que a gente não conhece, que só imagina que é assim. Aham. Realmente. Mas a senhora... Olha, a nossa vibração, filho, fica mais perto da vibração do homem. Nós vibramos. Por isso o caráter de Exu só ser mais semelhante a dos homens. E às vezes tá bem, ficamos não com palavrão assim, Não, filho. Mas assim, ficamos às vezes com raiva. Porque o filho, o Agira não fica bem. O pessoal está fazendo coisa errada. E só para o ego, só para ego. Entendi. Não, filho. E é por isso que depois de se encarnar, a gente pode ser que chegue a ser Exu, filho, mas os desenhos do Olorum não conhecemos, filho. Os desígnios de Olorum quer dizer Deus. Isso. Vocês não conhecem os desígnios. Entendi. Mas não, a pessoa não se torna Exu, então, porque fez maldade na vida. É uma impressão. Eu era uma malandra. A dona Rosa era uma malandra? Por favor, filho. Não, mas era assim. Não tem nada a ver, porque você, olha, se você diz isso, é que está dizendo que Exu é ruim, então que Exu é capeta, e não é assim, filho, porque se todos os espíritos vão se tornar Exu, todos os desencarnados vão se tornar Exu, porque eram aqueles assassinos, porque eram ladrões, porque era coisa assim que fazia coisa ruim. Pois, nossa, um monte de malandros na linha de Exu, então. Malandragem é diferente, eu não estou falando, daqueles que estão na linha dos malandros, filho. É outra coisa, outra energia, outra linha, outra falange, filho. O que eu estou falando é que não pode ter esse conceito de que o homem que faz mal vai se tornar Exu quando desencarne. Não pode isso, filho. Porque
Porque é assim que a gente fica, o pessoal que tá ouvindo fica assim, estranhado. Então, porque o pensamento da gente em geral é que Exu é ruim. Isso. Que Exu é mal. Que Exu faz sempre o dano para o pessoal. Filho, tem aqueles outros espíritos que faz isso. A Pombogira, Exu, estamos para desmanchar aqueles trabalhos, para libertar a vida. Olha, filho, mas, por exemplo, eu vou te falar também uma verdade que acontece. Sim, senhor. Filho, se você, por exemplo, ou seja, você faz mal e pensando que se tira uma maldição na vida de outra pessoa, está fazendo bem para a sua mentalidade e fazer o bem. Isso. Mas é para a mentalidade da outro cara e está fazendo mal, filho. Então, se eu sou, por exemplo, a guardiã daquele cara que você mandou a fazer o mal, eu vou desmanchar. Eu vou jogar fora da vida do filho. Então, estou fazendo bem para ele e estou fazendo mal para você, filho. Entendi. Está voltando. Entendi. Pela mesma lei da ida e volta. Aquela lei universal. Eu só vou jogar no lixo aquela maldade. Mas se cai para você, já Exu não tem nada a ver. O problema é seu, né? Quem mandou? É problema da pessoa, né? É problema. Mas olha, a senhora, até vou pedir para a senhora esclarecer isso, porque é ainda uma coisa muito forte na cabeça da gente, no espírito da gente, quando se fala de Exu. Exu, então, Dona Rosa, não é um tempo de sofrimento e expiação para quem cometeu muita maldade na vida? Não. Porque vocês não estão sofrendo, vocês estão aí ajudando as pessoas, né? Pois é, filho. Nós rimos do sofrimento dos seres humanos. Porque nós já passamos, Exu já passou sofrimento. Porque não precisou ser pessoa ruim. Só que o desencarnado estava para se alistar nas linhas de Exu, para continuar esse trabalho maravilhoso que temos nós. Então, não é assim. Então Sim. Pode ter um desencarnado, por exemplo, que não fez mal para ninguém, viveu uma vida, entre aspas, santa, que todo mundo faz um malzinho aqui e ali, né? Mas eu falo uma vida, entre aspas, não é verdade, Dona Rosa? Todo mundo faz um malzinho, né? Bom, filho, me fala quem que são os pretos velhos? Os pretos velhos, então, são os ex-escravos. Eles são Exus que se tornaram pretos velhos? Não. Os caboclos, filho. Antes de ser caboclos, eram Exus e depois se tornaram caboclos? Eu acho que não, mas pode se tornar, não pode? E você acha que todo preto velho era bonzinho a vida toda? Entendi. Ele seria menos sujeito a criar limitações pessoais. Por conta dessa segurança que dava o saber de onde veio. É claro. Porque vocês se perguntam, de onde que eu vim? Você veio do pai e da mãe. O pai e da mãe veio de quem? Aí veio do avô. O avô veio de quem? Parou. Não se sabe mais. Se perdeu. O sobrenome de vocês se perdeu. Não existe mais a força que tinha antigamente, lá para trás, no sobrenome. E você pode ver, antigamente não tinha esse negócio de nada de livre-arbítrio. Não tinha. Se começou já a se transformado. Bom, deixa eu ficar quieto. Por falar em ficar quieto, como é que foi a última reunião lá embaixo? Agora estamos estáticos. Cada um no seu curso. Isso significa que alguma coisa estava acontecendo no planeta Terra. Nossa. Bom, espero que seja uma coisa muito boa.
Tomara. Baseado nos nossos comportamentos, é de se esperar, seu Sérgio. Então, mas voltando aqui então. Qual que é a história então? Porque a gente vê, sobretudo no Espiritismo, que o Espírito foi criado simples e ignorante e foi posto para ele várias casas, várias moradas na casa do Pai, como os níveis escolares que temos aqui na Terra, para ele ir o espírito da Terra, você está falando que é ignorante, né? Ou é todo espírito? Não entendi. Eu estou dizendo que quando Deus cria um espírito, ele cria simples, ignorante no sentido de sem informação. E aí ele vai ganhando informação conforme as experiências dele em cada planeta. É assim, não é? Eu não sei quando você tirou isso, mas tá bom. Vamos falar com você. Esse grupo aí acontece isso. Então tem grupos de espíritos ignorantes, como você disse. Isso, existe. Tá? Existe sim esse grupo, mas não é todos, né? Quer dizer, Deus só tem capacidade de criar espírito ignorante, mas vai ser... Não é ignorante. Puta que pariu. Mas, seu Sete, não é ignorante, é sem informação. Pior ele... ainda. Pior? Pior ainda. Eita. Porque Deus só tem capacidade de criar um espírito ignorante, sem informação, sem conhecimento. Então a gente tem que aceitar a ideia que existia uma queda, em certo momento, que a gente se separou de Deus. A queda do homem, e é por isso que nós, porque tem tanto planeta melhor, e no entanto a gente está aqui, tem um motivo. E se eu dissesse para você que essa queda não foi uma queda? E se eu dissesse para você que que um grupo vamos colocar um grupo de espíritos para você entender, liderado por um espírito maior, decidiu fazer uma história diferente para o planeta Terra. Para o planeta Terra. E aí o outro grupo falou, não pode. Vai ter que ser assim. Porque somos a maioria e estamos na conexão de Deus. Então esse grupo que tinha uma verdade implantada, que queria fazer algo diferente do planeta Terra, teve que viver numa quarentena, digamos assim. Aí vem essa história da queda, que o Lúcifer é onde caiu, todas essas coisas lá que vocês sempre inventaram. Aí surgiu esses dois exércitos, digamos assim. Uma vez a gente estava conversando, o senhor falou, eu não vou falar do Lúcifer agora, eu vou falar numa outra oportunidade. E aí, pera aí. Vai lá. E aí, para você entender, respondendo a sua pergunta. Sim, senhor. Existe um grupo de espíritos, como você disse, que não tem consciência nenhuma, que precisa evoluir. Mas existem forças criadas, incriadas também por esse Deus, que trazem todo esse sistema aí, em qual vocês não concebem, que é algo infinito. Então, sabe, imagina que eu falei para você imaginar os degraus. Claro. Os degraus, cada degrau faz parte de um grupo espiritual evoluído ou não evoluído, criado ou não incriado. Então você não pode limitar, você está limitando muito esse Deus. Claro, realmente. Esse Deus você sabe fazer arroz, não sabe fazer macarronada. Que isso. Então, pelo que o senhor está dizendo, existem vários sistemas dos quais muito poucos são os números que conhecemos. É claro. É claro. Então, se alguém fala, olha, esse sistema é assim, constrói toda uma explicação em torno daquilo, não podemos dizer que aquilo esteja errado, porque pode mesmo existir uma forma de funcionar daquele jeito. Sim. Também não é também da forma que foi falado, porque eu sempre falei, o que vocês definem em letras sobre o que está lá em cima, o que está embaixo, é algo bem pequeno, né? Minúsculo. Então a nossa capacidade de traduzir
Para a nossa forma de interpretar as coisas, se comunicar, aquilo que está lá em cima é minúscula. Entendi. Então, por mais verdades que possamos acumular, teremos apenas uma pequenina... Vocês não têm que reencarnar de novo. Muitas vezes. O senhor fala reencarnar de novo. Só que, quando eu reencarno de novo, eu me insiro no condicionamento cultural do local onde eu nasci. E isso não é um empecilho para eu ter a capacidade de ver um pouquinho mais dessa foto, dessa imagem de Deus? Mas aí você vai achar, você já está limitando, você acha que vai reencarnar do jeito que está. Entendi. Nunca é do jeito que está. Tá bom. Você sempre vem albergado de uma força ancestral para se colocar dentro de um local que precisa da sua força. Entende? Entendi. Precisa do seu conhecimento e tudo mais. Tá, então todos estão no lugar certo e na hora certa. Todos estão no local certo e na hora errada. Na hora errada? Como assim? Porque eu digo... Eu falo hora errada, porque a ideia principal do povo lá de cima é que vocês cortem, né? Esse ciclo que vocês passam. Por isso que eu falo hora errada, né? Que não é para vocês estar quietos, vocês terem evoluído, ir mais lá para frente, né? Por isso que é hora errada. Tá bom. Sair desse processo, né? Encarnatório, né? O karma probatório. Tá, mas assim, no que eu disse certo na hora certa... Dessa consciência. Dessa, né? Isso. Sim. Agora, a gente ouve dizer que o livre-arbítrio, ele existe antes do espírito encarnar. Então existe uma reuniãozinha, olha... Quem que inventou esse livre-arbítrio? Vai ser... Não, quem que inventou essa palavra? Essa palavra veio da onde? E agora? Agora o senhor apertou sem abraçar. Porque eu não vou saber responder. Eu preciso ter a humildade de reconhecer isso. Está nos livros dos livros. Já sei. O senhor diz a Bíblia. Quem inventou então foi um espírito que narrou a Bíblia. Como é que surgiu a Bíblia? Foi por inspiração de espírito evoluído. Imagina como espera. Você espera o que como resposta? Você não sabe como surgiu a Bíblia, meu filho? Ué, não, eu sei as histórias. Tem vários capítulos da Bíblia, né? Tem lá vários livros. Tem. Como é que surgiu esses livros? Foram escritos através da mediunidade das pessoas. Não foi? Olha, se você falar isso para qualquer padre, ele vai excomungar você, vai você fazer rezar. Ô menino danado, não é isso não. A Bíblia significa tá lá para trás, tá? Na simbologia, tá? Bíblia, os livros. Tá? Cada livro, presta bem atenção, a menina não sabe disso, ela vai aprender também. Vamos ver. Cada livro é a representação de uma região, do que se acontecia na região. Cada livro. Por essa razão que cada livro concebe Deus de uma forma diferente. Então o nome, por exemplo, Reis, Samuel, era a pessoa que escreveu uma situação que ali estava implantado. Na aldeia, vamos dizer, na aldeia. Tá. Só que a língua era uma coisa que não era a língua de hoje. Claro, aramaico. Era aramaico, mas antes tem uma outra, mas vou botar aramaico. Tá. Agora imagina, a pessoa compilou aquele monte de livros falando de Deus e do que se achava da concepção divina. Claro. O outro ali fazia aquele monte de livros, assim sucessivamente, surgiu o Velho Testamento. Tá. Esses livros foram juntados, transferidos para o grego, e numa época, meu filho, que não tinha papel e nem caneta. Então você imagina a bagunça que foi feita nisso.
Deve ter sido difícil. A própria história do Novo Testamento, a própria história de Cristo, nós Exus sabemos, nós Exus tronados na vibração de Oxalá, sabemos que foi a grande história que também deturpada pela humanidade. Nossa. Porque imagine, quando Jesus Cristo começou a fazer as obras na Terra, depois de não sei quanto tempo que surgiu o Novo Testamento. Olha como se perde. Nesse tempo se perdeu muita coisa. Sim. O livre-arbítrio você pode procurar, está dentro da Bíblia. Então, eu usaria a frase fora da caridade não há salvação e definiria a caridade como BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Agora... Caridade? A caridade feita dessa forma, tipo, você é benevolente para com as pessoas, indulgente para com as imperfeições alheias e você perdoa. No fundo, você não está fazendo nada para ninguém, mas está fazendo para si. E o homem tem capacidade de perdoar? No entendimento dele, sim. De vocês, acho que não. Bom. E que caridade? Me explica assim, caridade. Caridade. Ficar trabalhando... Benevolência, olha. Benevolência é querer bem as outras pessoas do fundo do coração. Vocês conseguem fazer isso? Olha, uma porcentagem, dá um desconto aí. Então já entrou vírus. Sai um pouco dos conhecimentos que você leu. Olha lá. Você precisa, como chegar ao número 10 da vida. Então, como? Esquece um pouco Deus nessa parte. Esqueço. Tá? Você está aqui, você vive ao seu redor, em um mundo, esse mundo está dentro de um universo infinito. Você recebe energias do sistema, você recebe processos do pai, da mãe, da família, do sistema e tudo mais aí. A única forma que você tem que implantar para chegar nesse 10 é através de um movimento diário. Como é esse movimento diário? Você não pode se fechar só num caminho. Um exemplo. Vamos colocar exemplo que você não entendeu ainda. Vai lá. Vamos dizer que você esteja fazendo esse trabalho. Ponto. Isso. Você não pode ficar 24 horas do seu dia só implantado nesse projeto. Você tem que começar a fazer outras coisas para que o universo não traga uma sabotagem aí para você. Então você vai ter que estudar, você vai ter que compartilhar com outras pessoas, você vai ter que se relacionar com pessoas, você vai ter que se relacionar com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com o cachorro, com o periquito. Você vai ter que fazer hoje diferente do amanhã e assim sucessivamente. Nesse formato espiral você consegue evoluir. Mesmo dentro dessas duas dualidades, positiva e negativa. Quando você faz um dia igual ao outro, você é sabotado pelo universo. E não consegue ter as experiências da vida. Dentro da limitação da vida, vocês vivem muito pouco. Vocês não conseguem trazer o que é necessário como experiência da vida. Que nem todos os grandes que passaram pela Terra e encontraram a luz, ele teve esse exercício diário na vida dele. Ele começou a ver a vida através de um outro polo, um outro formato. Buda fez isso. É um exercício de libertação do apego. Justamente. E existe um foco principal. Bom, eu vou trabalhar 30 dias para, um exemplo, né? Claro. Para escrever um livro.
Só que a partir daí, antes desses 30 dias, você vai ter que ter experiências para você trazer informações do seu arquivo mental para fazer esse livro. Então você não pode ficar fechado dentro de uma sala olhando para o teto, achando que vai cair, porque não vai cair. Você vai ter que passar pelas experiências da vida. Porque através dos relacionamentos, através das conversas, através do que você fala aqui, encontra ali, você vai se enchendo de informações e percebendo o que é certo e errado e vai separando o joio do trigo. Tá. Aí não tem como ser feliz. Porque você vai passar por tanta experiência e falar... Aí você vai falar, eu sou feliz realmente. Porque isso que me basta, isso aqui não me serve. Tá. Entendi. E se você, é que nem, veio um povo aqui falar comigo um dia desses, uma senhora já de idade avançada, que trabalha espiritualmente na Umbanda, tá muitos processos no físico, ela falou, olha, seu Sérgio, eu não sei o que eu fiz de errado. Porque eu trabalhei a minha vida inteira, eu doei a minha energia, fiz por caridade. Pode falar, moça? Ela falou, eu não sei o que eu fiz de errado, porque daí cortou. Eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu estou com processos pesados. E eu já fui no médico e nada está acontecendo. Então eu sei que isso é espiritual. Eu sempre trabalhei pela Umbanda, eu sempre doei minha energia, eu sempre fiz certo, todos os firmamentos, sempre ajudei as pessoas por caridade, nunca julguei as pessoas que vieram até a mim. O que eu fiz de errado? Eu virei para ela e falei, você usou o tempo inteiro para os outros, esqueceu de usar o tempo da sua vida para você. Nossa. É perigoso, hein? Aí, diante disso, ela, nessa idade dela, ela não vai entender. Porque na idade dela, o negócio é fazer caridade. Só que eu falei para ela, minha filha, você não tem nenhuma moeda para comprar um remédio para curar o que você tem aí no estômago. E aí? Então, cadê essa? Que caridade é essa? Você acha que agora os seus orixás vão descer aqui na terra e te dar um baú cheio de moeda? Uma, porque não é nem do caminho deles. O caminho do orixá não é trazer dinheiro. Então você ficou praticamente 40 anos da sua vida servindo a luz, como você disse, e perdeu a sua vida. Ocupou o espaço. Nossa. Foi útil. Ela foi útil para os outros. Tá tão útil que tá sozinha. Porque, na verdade, Jesus pediu para amar o próximo como a si mesmo, né? Bom questionamento. Por isso que eu gosto de conversar com você, que você é muito inteligente. Eu agradeço. Eu também gosto muito de falar com o senhor. Inclusive, eu quero saber isso daí depois, quando o senhor tiver tempo. Como é que é o procedimento para um Exu que às vezes simpatiza com a gente para trabalhar com a gente? Tem que pedir permissão para o seu Tiriri? Como assim? Não entendi. De repente estou falando com um Exu que nem o senhor, assim, que me agrada, é uma pessoa muito agradável, e o próprio Exu fala, de repente eu gostaria de trabalhar com você. Eu consigo abrir o caminho da mediunidade, pá. Daí, qual que é o processo do lado do mundo do Exu para ele trabalhar comigo? Ele tem que pedir licença para o Exu Tiriri, no caso? Para trabalhar incorporado? Não, você não pode. Não pode? Não pode. Então, se um dia eu falar com o Exu... Cada um tem o seu. Claro. E eu estou feliz com o meu. Eu só quero dizer se existe um processo. Não existe, então. Não existe. Isso já vem... Isso já vem implantado nos seus símbolos. Ai, que legal. Tá bom, então. Então, voltando ao assunto. Amar ao próximo como a si mesmo. Daí, ele já está pedindo, olha, como é que você... Se ame para você dar esse amor. Se ame para você dar esse amor. Então, seja a água corrente, não a água empoçada. Justamente. Na corrente tem a vida, tem os peixes. Dai a água que você já bebeu e sentiu um gosto para o outro. Dai a água. Não, mas peraí.
bebeu, já matou sua sede, agora dá para o outro. Entendi. Ah, tá. Ah, tá. Que nem aquele povo que vai lá dar comida para os mendigos na rua, aí chega, fez aquele serviço maravilhoso pela luz benevolente, humilde, alimenta todos os mendigos da rua. Aí chega em casa, a filha fala assim, mãe, faz esquenta meu arroz. Aí já fala aquelas coisas. É a mesma coisa. Nossa. Faça a lição. Entendi. E como resultado disso, então, surge o exemplo que eu falei, que é você, então, bebendo a água também, não ficando aquela pessoa sedenta. Porque é assim, né? Os outros dizem, eu amo minha família inteira e ninguém me ama. Mas, claro, ninguém nem você se ama. Então, como é que vai falar? Que nem essa senhora, só tinha que ficar doente mesmo. Só tinha que pegar os quiumbas por conta disso, né? Agora, tem uma coisa que eu gostaria, Society, que as pessoas que nos ouçam entendessem também. Porque quando houve preconceito para com a religião da Umbanda, eles ficam tristes. Mas se os filhos da Umbanda amarem a Umbanda, isso seria suficiente. Mas aí existe o preconceito, porque quando você chega com uma pessoa e fala, qual é a sua religião? Ela vai falar que ela é espírita, ela não vai falar que ela é umbandista. Ué. Mas é lamentável, eu falo. Então já tem um preconceito muito grande, né? E aí, dentro da Umbanda, né, e dentro do Candomblé, são as únicas religiões que falam mesmo do mal. Existe o mal, existe as trevas, e a gente pode evoluir conhecendo as trevas diárias do ser humano. Só que não, né? Nas outras religiões isso é do mal, eu não gosto disso, né? O povo vem aqui, é Umbanda? Não, é descarrego. Não. Eu falei com o Arabô, eu falei, olha, a pessoa vai dizer que estava incorporada, que estava psicofonando. Ele falou, ai, que bonita essa palavra, psicofonando. Tá macumbando mesmo. Mas é claro. Tá fazendo as mandingas. Isso é muito bom. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, o preconceito alheio não devia ferir aquele que se ama. É claro que não. Não é assim que os espíritos preferem ver os filhos da Umbanda como amigos da Umbanda, aqueles que amam a Umbanda mais que tudo, no ponto de o outro criticar e dizer, olha, deixa ele não conhece, nós que conhecemos não vamos ficar tristes, porque a Umbanda é paz e amor. A Umbanda tinha que ter, que nem o povo, ser todo mundo irmão de fé, né, irmão? Tem todo mundo ser irmão. E não existe, né? Quando começa a vir as entidades, aí começa a vir sabe, aquele egocentrismo, achar que aquele é melhor que aquele, porque aquele recebe aquele, que nem se dá e falar que são 7 utilidades, olha. Tá, então. Exus mais valorosos. Ué, quanto maior o Exu que você tem, maior a responsabilidade e humildade que você deve ter, né? Porque eles são sensíveis a essa oscilação. Não são? Vocês não são sensíveis? A hora que o ego começa a inflar, vocês sentem de longe. Mas também não afeta não, porque eu vou polarizar mais negativo para acordar para a vida. Porque eu não sou luz. Já que não existe o caminho do meio, já que não existe, vamos polarizar então o negativo. Eita. Vamos terminando essa conversa, meu filho? Vamos, sim, senhor. Olha, eu quero agradecer bastante uma palavra final, ouvir uma palavra final aí do senhor. Eu queria que vocês entendessem que tudo é hierarquia, né? Quando eu falei do sol, né? Eu falei do meu trono, tudo é uma hierarquia. Só que assim, a hierarquia no plano físico, ela é estática. Ela é estática. Existem os poderosos e aqueles que não são poderosos. O mendigo, ele pode virar rei na terra? Não. Porque o passado desse mendigo vai o condenar. Só que o mendigo pode se tornar, presta bem atenção, um grande sábio? Sim. Porque através de uma nova consciência, ele vai subir os degraus. E aí vai entrar num patamar mais elevado e sentar no trono do rei. Entendi. Sem conhecimento, meu filho, não existe consciência. Porque aí ele fica subjugado ao degrau da hierarquia em qual ele vive.
Como se encontrar essa felicidade, o 10 que eu falei para você, através da consciência. Então tem que se movimentar, tem que fazer coisas diferentes, tem que experimentar a vida. Por que vocês estão aqui nesse polo da vida? Experimentem, vocês não vêm só partir para preencher espaço, não. Vocês vêm para fazer coisas diferentes que seus pais não fizeram, que seus pais não tiveram oportunidade para fazer. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa coisa maravilhosa que vocês inventaram, usar sabiamente, né? Não se refugiar só nisso, né? Tem pessoas que ficam só refugiadas nessa máquina aqui. Experimentar a vida de uma forma muito mais elevada. Eu deixo minhas palavras aqui, eu agradeço humildemente as forças que estão acima da sua cabeça, agradeço humildemente as forças que estão assentadas à sua direita, com respeito eu agradeço as suas forças que estão assentadas à sua esquerda, e faço a minha retirada, e num momento oportuno voltamos à nossa conversação. Seu Sete, eu acabei de, inclusive pediram, e eu quero falar isso para o senhor. Por que você não fala um dia para um Exu desse, a hora que ele terminar, falar o tchau dele e tudo, peça a ele para contar uma história que aconteceu real com ele. Então eu vou pedir, se o senhor quiser, de repente o senhor já falar, não, mas o relógio está tocando, eu preciso ir agora mesmo, eu caminho do meio, daí o senhor pode ir, mas qualquer coisa, será que o senhor podia contar pra gente uma interação que o senhor teve, de repente há muito tempo, sei lá, com o seu Tiriri que trabalha comigo? Você vai falar, um dia ele veio no meu reinado e tomamos um café. Ou então, um dia fomos trabalhar para libertar fulano de tal. O senhor não conta uma história pra gente dessa? Podemos contar sim. Olha lá. Há muito tempo atrás, nessa atual reencarnação de vocês, foi pedido lá para o povo lá de cima fazer não só um resgate. A gente precisava proteger um ser novo que vinha à Terra. E esse ser novo, ele teria, né, pelo que foi dito pela luz, porque a gente nunca sabe nada, porque a gente é envolvido pelas conversas da luz, né? A gente nunca sabe nada. Ele teria uma capacidade intelectual, espiritual elevadíssima. Só que ele estava sendo vigiado também por um grande mago trevoso. Nossa. Então, quando ele fosse reencarnar na Terra, ele estava sendo vigiado por esse mago trevoso. Então, seu Exu Tiriri se apresentou na minha vibração e pediu a minha ajuda. Né? Como eu trago a espada sagrada, a vibração de Oxalá, eu teria que ajudá-lo, porque a luz pediu, tudo pela lei, né? Claro. Ajudar a proteção desse ser que estava reencarnando na Terra. Então foi feita essa proteção e por um tempo eu fiquei na vibração dessa criança e depois eu me ausentei porque ele era um ser outorgado e ele iria ficar sob a proteção do Exu Tiriri. Você vê que é tudo muito certinho, né? Não é essa bagunça que vocês imaginam. Graças a Deus. Olha que bonito. Tá bom então, seu Sete. Assim, já vamos acostumando o senhor para sempre contar essas histórias que elas nos ajudam bastante a entender a beleza do trabalho de um Exu e a importância. Mas não é fácil não. Quem disse que era fácil? Ainda mais que não existe caminho do meio. Agradeço a oportunidade, salvo suas forças. Obrigado. Tchau. E quanto mais ia pro tronco, mais revoltado ficava. Nossa. Aí que o pai José falava, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. A senhora era uma pessoa revoltada contra a chibata? Eu era. Olha, vamos falar a verdade? Eu era, meu filho. Olha. Porque você não tem entendimento. Você foi tirado do seu pai, da sua mãe, da sua terra, dos seus costumes. Então, até você ter entendimento do que está acontecendo, demora muito. Então, eu era revoltado. Eu, junto com meus irmãos de pele escura, fizeram muita magia no sangue branco. Magia negra? Sujamos muito o astral.
Usamos muito a nossa linhagem. Então foi tudo assim, não foi essas coisas que vocês falam, ai, preto velho, preta velha, não. Aí depois, meu filho, depois com a consciência, depois que eu fui aprendendo as letras dos homens brancos, aí foi apresentando meus orixás, né, nessa terra nova, aí que eu fui entendendo. O primeiro orixá que apareceu pra mim, meu filho, adivinha quem foi? Xangô. Como você sabe? Eu escutei a história do barro lá, que a senhora curou a ferida dos pretos. Mas ele já tinha aparecido antes. Antes? Já antes. Olha, como é que foi? Então, o pai José sempre falava assim pra mim, Maria Conga, você tem uma elevação espiritual. Então não use esses meios negativos para você suportar a mãe escravidão. Eu dizia para você, é fácil porque você ficar sentado nesse banquinho, pintando desse fundo, você não vai lá pro sol quente, pegar aqueles fardos de cana. Então para você é fácil. Então eu fazia. Tinha uns homens brancos que adoeciam, tinha uns homens brancos que ficavam se coçando. E eu fazia, mas olha, isso era muito pouco, né, pelo que a gente passava. Então eu tava vendo que não tava adiantando. Aí uma vez, meu filho, tava eu e tinha uma negrinha muito danada. Ela também era boa magística, só que ela desencarnou e eu não encontrei mais ela. Ela deve ter ido lá pra baixo. Nossa. Então, uma vez nós estávamos no canaviar, ela olhou pra mim com aqueles olhinhos dela. Pretinha. Magrinha. Ela olhou pra mim e falou, hoje nós vamos fazer um trabalho bem forte. O dono do casarão. Falei, tá bom, mas a gente precisa encontrar uma bananeira. Eu falei, bom, bananeira só tem atrás da Casa Grande. Então nós vamos ter que dar um jeito de ir até lá. E aí? Aí quando chegou a noitezinha, já pegamos uma erva do mato, demos pros cachorros também não ficar fazendo barulho, porque nós não ia fugir, nós só ia fazer a magia. Também ia fugir pra onde, né, meu filho? Não tem pra onde ir. Não tem, a gente nem sabia onde que a gente estava, a gente sabia que estava naquele quadrado ali, mas não sabia que tinha fora do quadrado. Tá certo. Aí já começamos, demos o remédio pros cachorros e começamos a andar. Meu filho, quando a gente já estava chegando perto da bananeira, a negrinha começou a dar uma dor na barriga dela, que ela falou, olha, você vai ter que fazer sozinho, porque eu devo ter comido alguma coisa que me fez mal. Eu vou ter que já pegar e sair daqui. Aí ela foi lá para trás da senzala, para fazer as coisas que você sabe, né? Porque ela tava com uma dor de barriga danada. Isso já era um sinal para dizer, Maria Conga, para aí. Não faz mais nada. Nossa. Mas eu muito atrevida, já fui lá no pé da bananeira, já tava com um pedacinho de lasca bem afiada de madeira. Meu filho, quando eu finquei a lasca de madeira na bananeira, o meu braço começou a tremer. Eu olhei assim pra cima, na copa da bananeira, eu só vi aquele martelo, parecia um raio. E ele disse, liberta, 3 vezes, liberta. Aí eu tirei aquela madeirinha lá afiada da bananeira, falei, meu pai Xangô tá falando comigo. E já voltei correndo lá pra senzala. Liberta, o que é liberta? 3 vezes liberta. Como deve ser, pai Xangô dizendo que nós vamos se libertar, né? Logo nós vamos se libertar. E deixei. Quando amanheci, meu filho, o braço que eu tinha fincado, a madeirinha afiada na bananeira, o meu braço estava muito inchado. Nossa. Mas eu tinha que trabalhar. E aí vinha aquelas palavras, liberta. Eu não ia falar isso para Papai José, porque se eu falasse Papai José, você imagina, né? Então eu fiquei bem quietinho. Ele ia puxar a sua orelha. E eu liberta o quê? E quando já não estava mais aguentando de dor,
estava mais aguentando de dor, eu falei, vou ter que ajoelhar meu joelho na terra para ver o que está acontecendo, porque está falando liberta, liberta, todo dia nós não estamos se libertando, e o que é pior, eu não estou me libertando dessa dor. Nossa. Aí, olhei para o céu e pedi, meu Pai, traga para mim uma consciência mais elevada para que eu possa entender a vossa lição sobre mim. E aí veio, meu filho, estáis fazendo algo errado contra o povo branco, que não é o seu inimigo. Nossa. E quando você faz isso com o povo branco, você está alimentando um inimigo muito pior. Quando falou isso, meu filho, veio um Exu que eu nunca tinha visto na minha vida, mas um Exu pesado, que na hora, quando ele adentrou na senzala, os neguinhos que estavam tudo dormindo já acordaram sabendo que tinha alguma coisa errada. Nossa. E ele apontou aquele dedo com aquela unha bem comprida e falou, eu estou esperando você quando você desencarnar. Nossa. Eu, meu filho, depois daquele dia, eu fui entender que é lei. Porque quanto magia eu fazia negativa contra o homem branco, eu estava fazendo um caminho para as energias lá de baixo me ver. Por isso que Xangô disse, liberta, liberta. Porque quanto mais eu fazia mais presa, eu estava nas energias lá de baixo, que é da lei. Então ele estava me vendo. Só estava esperando eu desencarnar. Olha. É, meu filho. Esse povo que faz magia não está indo para um bom caminho, não. Depois daquele dia, nunca mais. Aí amanheceu, só acordei, olhei pro pai José, aquele olhinho branco, aquelas bolinhas pretas. Ele olhou para mim como quem disse, eu sei que você fez de errado, mas eu nem falei nada, só tô contando pra você essa história. Tá. E aí, dali pra frente, nunca mais fiz magia, não. Meu Deus. Agora eu vou ter que trabalhar bastante, né? Através da minha missão, para poder me libertar das energias lá de baixo. Nossa, avó. Mas quando fazia um trabalho desse, qual o propósito? Fazer a pessoa passar mal? Para a pessoa morrer, meu filho. Nós queríamos que todos os homens brancos se safassem da terra. Mas, olha, mas é muita burrice, né, meu filho? É, muito bom. Mas aí, já alguma dessas magias deu certo? Não, então, o povo se coçava, o povo ficava com umas coceiras grossas, às vezes o corpo esquentava, mas não passava disso. No dia seguinte já estava tudo de pé, com a chibata na mão, mandando trabalhar. Então era como se vocês representassem crianças brincando com fogo. Olha, você disse tudo. E eu estava me queimando. Nossa. Eu estava abrindo, né, um caminho para os inimigos de lá ver eu. Nossa.